Estamos de volta com o nosso Jovem.com, o tema de hoje. Olha, o pessoal está falando, colocando a opinião, os pensamentos, trotes e sistema de cotas nas universidades. Quando a gente saiu para o intervalo, a gente estava ouvindo a opinião dessa moçada aqui, falando aí sobre trotes e sistema de cotas. Quem é que quer mais colocar aí a sua opinião, falar ou fazer alguma pergunta aqui para os meninos que compõem aqui o sofá, o Sávio, também a Sandra, o William? A vida inteira eu estudei em escola particular. E eu tenho o quê? 2 anos só, 3 no máximo de escola pública. E eu vi que dentro da escola particular tinha uma porcentagem maior de gente que estava lá com bolsa do que porque pagava. E quando eu entrei na escola pública, eu vi que tinha muito mais gente com dinheiro do que tinha necessidade de estudar numa escola pública. E podia estudar numa escola particular. Porque tem muita gente que estuda em escola pública que pode viajar pelo mundo inteiro, como ele falou. Tá, tem todas as tem o poder econômico de estar cursando ou uma universidade pública, particular, ou então uma escola particular, mas aí você diria o quê? Que essa pessoa que está lá e tem esse poder aquisitivo, ele está tirando o lugar de outro, então? De outro que não teria as condições de pagar uma escola, sim. Aí eu jogo para vocês essa pergunta, que a gente fala, educação é para todos. Qual é o papel do governo nessa educação é para todos, quando aquele que pode pagar está em uma universidade pública ou em uma escola pública? Se educação é para todos, como é que a gente pode dividir ou tratar esse assunto? Eu complemento dizendo que é direito de todos realmente. Se ele tem muito dinheiro, ele vai estudar na universidade pública, só que ele vai pagar. Simplesmente isso. Eu não sei o que o Salve acha disso. Não, eu estava pensando na colocação, eu queria só reforçar uma ideia. A gente sabe, um pouco por aquilo que eu conheço também, tanto de escola pública como particular, né, porque a gente tem um acompanhamento em relação a isso, a gente sabe que a escola pública, ela de fato, no que diz respeito ao ensino básico, que é o fundamental e médio, a presença das pessoas, né, dos alunos que fazem parte dela, normalmente é um poder aquisitivo que não dá condições para, por exemplo, procurar uma escola particular. Sim. Então a gente sabe que de padrão, um pessoal com uma dificuldade em termos de renda. Aí eu não sei se você se refere ao ensino básico ou ao ensino superior, porque aí tem um processo inverso. Os alunos que estudam na escola particular são aqueles que têm condições de pagar a escola e, como o Henrique falou, né, às vezes eles têm acesso a materiais, por exemplo, iPad, inclusive hoje por conta da tecnologia, que dá condições para eles terem acesso ao mundo todo, inclusive com os instrumentos necessários, como os recursos da internet. E esse aluno que está na escola particular é que está sendo preparado, inclusive, para fazer um bom Enem, né, para ter uma capacitação maior e para depois enfrentar um processo seletivo, que é um processo de uma universidade pública, seja ela estadual ou federal. Porque hoje o processo seletivo de universidades públicas são muito difíceis. Exato, não é? Então, Essa exato. Não é para você entrar. Então você tem que estar mais capacitado. Né? Eu me lembro um grande pensador, né, o Rubem Alves, ele brincava, né, que ele dizia assim, que se ele tivesse que prestar um vestibular hoje, e ele escreveu muitos livros, né, que se ele tivesse que enfrentar um vestibular, ele seria reprovado. E ele é um professor da Unicamp, né, aposentado, falecido agora, né, mas ele dizia isso, que é um processo muito pesado, né, você passar numa escola, numa universidade pública. Então, esse problema que está colocado. E aí, Tuca, eu acho que vale a pena a gente levantar essa discussão, porque é aquilo que a gente falava. Nós temos uma situação conjuntural, né? Temos, de fato, uma realidade onde o negro, o índio, estão ausentes da escola, né? Do ensino superior, né? E aí que a gente tem que trabalhar para vencer isso, e o sistema de cotas vai responder. Agora, o problema, como tinha sido comentado anteriormente, é um problema econômico também, né? Então não é um problema da educação, é um problema de uma sociedade onde a educação está a serviço de responder a determinados interesses que são interesses de uma minoria. Isso a gente sabe. É aquilo que o Najib falava, você vai numa escola, numa universidade onde tem os cursos mais procurados, como, por exemplo, medicina e direito, nas escolas públicas o pessoal está com o carro do ano, né? Então, quer dizer, é essa realidade que tinha que ser trabalhada. E aí, então, o processo de democratização é aquilo que eu falo sempre, né? Ele não é um processo de governo, né? Ele é um processo de Estado. Infelizmente, muda governo, muda a política, tanto na área da saúde como na área da educação. Quem mais quer colocar
fazer uma colocação para a gente finalizar aí essa parte sobre sistema de cotas e depois falar um pouquinho sobre os trotes. Boa noite, eu sou Matheus. Eu queria complementar essa questão do rendimento que ele está falando, que é em como esse rendimento ele afeta o social do próprio aluno. A questão do aluno ele ficar num ambiente já marginalizado, ou seja, esquecido até mesmo pelo governo, onde eles tentam manter isso, ainda mais essa diferença, ainda mais essa desigualdade, seria até mesmo a própria escola particular e a própria escola pública. Qual o sentido de você ter uma educação melhor simplesmente por você ter dinheiro? O porquê de você, tipo, poder pagar uma universidade sendo que é uma educação? Você tá lá para ajudar a pagar eles, tudo bem que tem essa questão, mas seria, já que a gente paga tanto imposto, qual que é a necessidade da gente pagar a vida inteira uma faculdade e a gente pagar uma escola particular enquanto você é jovem? Então, tipo, para você ter acesso a um conhecimento, onde isso deveria ser um direito seu, você vai ter que ter dinheiro. E você não consegue ter dinheiro porque o próprio Estado te limita. Tudo te limita. Até mesmo o seu meio social. E aquilo acaba fazendo, tipo, seus filhos acabam crescendo naquilo e continuando aquilo. A questão da cota, eu sou a favor da cota hoje, porque ela, sinceramente, ela vai tentar diminuir essa diferença. Mas eu sou contra a permanência da cota. Porque eu não quero que eu sempre seja minimizado com pouco apoio, sendo que eu deveria ter muito mais. É a questão de você ter prioridades. O que a gente está falando aqui é conhecimento. Conhecimento deveria ser acessível para todos. Sim. Você quer fazer uma colocação? Boa noite, seu nome? Olá, boa noite. Meu nome é Leandro. Oi, Leandro. Eu fui aluno do ProUni, fui estudante da Unesp também, me formei em Educação Física, né? E hoje faço parte de um coletivo que luta contra o racismo, que é o coletivo Mãe África, formado por professores, trabalhadores de diversos segmentos, estudantes também da Unesp, estudantes secundaristas, e também atuo como professor voluntário no cursinho pré-vestibular da Unesp. As questões que estão sendo levantadas aqui são bem pertinentes, né? Quando a gente fala em questão de cotas, né? Que é um erro também, não é cota. São políticas de ações afirmativas. Por quê? Por que tem esse nome? Ações afirmativas. Vamos pegar um pouco sobre a história do nosso país, né? Escravocrata, né? Os europeus foram na África, dizimaram, trouxeram as pessoas para cá como mercadorias objetificadas, considerados sem alma. Houve um processo no Brasil de criação de leis de segregação, como, por exemplo, a Lei de Terras, que deu origem às favelas, onde apenas o homem branco tinha direito à terra, né? Homens e mulheres negras não tinham direito à terra. Quando veio a falsa abolição, para onde essas pessoas foram? Para as terras improdutivas, que eram os mangues e os morros. Então, esse é um argumento, né? Por que políticas de ações afirmativas? Reparação histórica e social. E eu estava ali fora, eu acompanhei um pouquinho, né? Também a discussão sobre a questão social das políticas de ações afirmativas. O movimento negro, quando conseguiu a implementação dessa lei, através de muitos debates, de décadas, né, sobre essas questões, não trouxe só as questões etno-raciais, trouxe também as questões sociais. Tanto é que não é só para quem se autodeclara preto, pardo ou indígena. As cotas também são para aqueles que também são brancos, mas são oriundos, né, de comunidades socioeconomicamente carentes, periferias. Então, uma parte das vagas é destinada para aqueles que se declaram escola pública e que comprovam através da documentação, e para aqueles que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas. Para a gente tentar mudar um pouco. Quantos médicos, quantos engenheiros, né, quantos professores existem e que são negros ou se autodeclaram? Existiu no Brasil um processo chamado falsa democracia racial, né? Os políticos jogam como se existisse, né, a democracia racial, mas não. Existiram só leis segregadoras, dizimadoras da população negra. Então, as cotas é uma pauta, que não são cotas, são políticas de ações afirmativas, né? Bom, a gente tratou aí sobre as políticas afirmativas, as cotas.
E aí a gente já vai falar agora sobre os trotes, gente. Que é uma coisa também, os trotes nas universidades. Como é que acontecem esses trotes, que às vezes, né, são constrangedores e muitas vezes violentos. Mas existem algumas universidades, algumas faculdades, que começaram a ter aí os trotes solidários, uma parte da solidariedade. Eu queria começar com você, Sábio, falando sobre essa política dos trotes aí, essa cultura de trotes. O trote a gente sabe que é uma iniciativa feita por veteranos, né, alunos que, no caso, já estão na universidade, e quando um calouro chega, né, depois de passar por um processo seletivo, por um processo de seleção, ele acaba sendo submetido, né, a esse tipo de condição, né, onde ele é colocado como alguém que está a serviço, vamos dizer assim, desses veteranos, né, que faz esse ato, que muitas vezes gera, né, uma coisa interessante, que a gente chama isso o rito de passagem, né? Quer dizer, é aquele aluno que está do ensino médio, vai para o ensino universitário, então ele passa por um rito de passagem onde o trote se coloca aí como, vamos pegar numa perspectiva que eu chamaria religiosa, mas não dando uma conotação nesse sentido, mas esse rito em que ele é obrigado a fazer, né, para poder se inserir dentro do mundo acadêmico. Então, nesse sentido, eu vejo o trote como uma coisa interessante, porque ele leva a pessoa a perceber que ela está fazendo parte agora de um contexto da vida dele, que é um contexto diferente. Agora, o problema que a gente coloca é esse, né? Esse trote, que seria o rito de passagem para uma inserção do ponto de vista acadêmico, né, numa universidade, ele tem se tornado, em muitas universidades, como um trote agressivo. E aí fazendo com que práticas, né, equivocadas e que ferem, né, que lesa, né, o ser humano na sua dignidade, acaba sendo colocado em questão. Então, para mim, eu vejo assim, o trote eu entendo como uma realidade, uma coisa saudável. Ainda mais quando a gente hoje fala, né, e muitas universidades trabalham nessa linha, do que eles chamam trote solidário, né, que tenta fazer campanhas, tenta fazer doação de sangue, coleta de material, alimentação, entre outras coisas. Então isso eu sou extremamente favorável. O que, claro, eu não concordo é com esse trote, né, violento, que fere, né, o direito da pessoa no sentido assim de ser tolhida, né, a sua liberdade. E o que é pior, né, fazendo com que ela se coloque numa situação extremamente vexatória. Então isso para mim eu acho que é uma realidade condenável. E o grande problema é que para o trote violento não existe uma lei específica para isso, né? O que existe, aí o Najib pode esclarecer melhor, é exatamente o ato que se pratica contra alguém que pode se tornar criminoso e que faz com que a pessoa sofra penalidade por conta disso, né? Mas até onde eu sei, eu não sei se o Najib pode me ajudar nesse sentido, não existe uma lei, né, ou uma proposta assim, muito clara que dê uma orientação para essa situação. Na verdade, Rio Claro é um expoente nessas questões legislativas, né? Nós estamos com um projeto na Câmara, eu até tive participação nisso, proibindo o trote em Rio Claro. Está para ser votado nas próximas sessões, foi pedido vista por alguns vereadores, proibindo e punindo as escolas, as universidades que não tiverem o domínio e o controle sobre seus estudantes. Óbvio que ninguém vai punir uma universidade se os alunos, os calouros, os veteranos forem para a rua e fizerem bobagem numa esquina, por exemplo. Mas a ideia realmente, a justificativa desse projeto é no sentido de que esse novo estudante ele tem que ser recepcionado. Então, na verdade, tem que ser uma grande festa de recepção. É lógico, pode fazer brincadeiras, pode eventualmente se aceitar, se houver uma aceitação por parte do calouro, até o limite que ele tolere, que ele suporte aquilo, pode ser feito brincadeiras, arrecadações, shows e todo tipo de manifestação. O que se está buscando punir é a violência, a agressão, que além do problema que pode ser tratado num ambiente civil, uma lesão, muitas vezes a gente vê histórias aí que jogam produtos que queimam a pele. Sim. Morte, né? Até morte nós tivemos. Além da questão da reparação disso, pode virar um processo criminal realmente. Então, noticiando para vocês aqui, está na nossa Câmara Municipal, Rio Claro é uma das poucas cidades que vai ter uma lei proibindo efetivamente o trote. Você quer colocar também, Sandra? Eu acho que quando o Sávio fala dessa questão do rito de passagem, eles vendem mesmo isso, que é um rito de passagem, uma integração, onde o bicho, o calouro, sai da área estudantil e vai para a universidade. Só que isso é uma relação de poder, né? Porque assim, acontece um bullying constante ali, porque o bicho nunca vai alcançar o veterano. Ele vai estar sempre em desigualdade. Mesmo quando ele vai andando, tem sempre o veterano e o bicho, né? Isso eu tenho percebido.
Inclusive, esse tipo de bullying acontece dentro das repúblicas. O veterano manda os calouros dentro da república, isso é muito grave, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um cuidado. Acho que o trote, ele tem que ser realmente uma integração, um acolhimento, mas não é isso que tem acontecido no Brasil. Eu tenho 2 filhos em universidades e uma filha recentemente numa universidade em Campinas, e ela foi amarrada em poste, tinha que beber bebida alcoólica dentro de tênis, todo, entendeu? Então, assim, eu acho que são coisas assim, humilhantes, constrangedoras. Então, tem uma relação de poder, sim. Então, acho que isso tem que ser revisto. E o que eu percebo? Que as universidades e as autoridades se isentam disso, porque não está acontecendo lá dentro, está acontecendo lá fora. Então, se não tem morte e mutilação, está tudo bem. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que problematizar isso mesmo, acho que tem que cuidar, acho que isso toma um vulto muito grande, que não é saudável. Como é que vocês veem esse tipo de trote constrangedor, violento e que às vezes causa a morte, sim, dos estudantes que estão chegando? É assim, né? O trote acabou se tornando algo meio que tradicional nas universidades. Só que isso meio que tem extrapolado um pouco os limites, né? A gente chegou a ouvir até caso de estupro já, né, em alguns trotes de algumas universidades. E isso é extrapolar o limite, já é invadir um espaço do outro, né? Nessa questão é importante respeitar, e a universidade tem que tomar alguma providência quanto a isso. Usando um exemplo, não sei se muito bom, mas no Chanceler, que é uma escola de período integral, assim como o Marciano, a gente tem um modo de receber os alunos novos, que chama acolhimento. Então, a gente tem os alunos protagonistas. Na verdade, na escola todo mundo é protagonista, mas tem um grupo de acolhedor. E a gente recebe os alunos com atividades dinâmicas, com conversa, brincadeira, esse tipo de coisa. E acaba sendo bem mais saudável. Então, acho que essa é meio que uma lição aí dos secundaristas sobre os universitários. Sobre os universitários. Acho que sim. Sim, oi, Sávio. Não, talvez a questão que se coloca é o uso da palavra, então, né? Porque, pelo que eu estou percebendo, quando a gente fala de trote, já há uma vinculação com uma perspectiva de violência, né? Alguma coisa que fere a dignidade da pessoa. E eu estou sentindo que, realmente, nesse caso, todos nós somos contra, né? Acredito que é uma realidade que infelizmente, está aí, né? A gente sabe, inclusive, aqui em Rio Claro, né, principalmente na Unesp, a gente percebe situações vexatórias, né, de alunos tendo que ficar no semáforo, né, pedindo dinheiro lá para depois dar para os veteranos, sei lá, fazerem as suas festas, né? Então isso para mim realmente é extremamente condenável. Agora, essa perspectiva do acolhimento, essa perspectiva da solidariedade, até em termos de campanhas, essa perspectiva do receber o outro, isso eu acho que é importante. Agora, então, aí é a minha questão, né? Ou a gente pode chamar de acolhimento ou trote. Agora, tem que ser a palavra mais adequada para explicar o que deve ser isso, né? O que deve ser esse acolhimento. E eu falo um pouco pela minha experiência. Eu sou diretor acadêmico aqui do Claretiano Faculdade, e nós ali, embora, então, não temos o trote, né? Porque exatamente os alunos que vêm, eles vêm de uma condição que é difícil para eles se mobilizarem em relação a isso, mas a gente percebe que tem cursos que fazem, né, esse acolhimento, né, dos calouros, né, e tentam acolhê-los para que eles possam ser bem recebidos. Então essa intenção, né, ou essa proposta existe. Agora ela tem que ser realmente bem orientada, né? E talvez aí que está o problema, né? Orientar esse pessoal é que só se torna uma realidade um pouco mais difícil. Bom, que pena. A gente está chegando ao final do Jovem.com. Eu só tenho que agradecer essa galera que veio e discutiu e colocou realmente seu pensamento, as suas ideias, e explicou, e eu aprendi muita coisa com vocês na noite. Alguém quer deixar aí a dica de um livro, de um filme, compartilhar com a gente? Boa noite. Eu queria deixar um documentário, na verdade, que tem no YouTube, inclusive, que ele se chama Olhos Azuis, que é o documentário de uma professora que ela afirma de como ela era ordenada a, tipo, inferiorizar os negros, em como, por exemplo, mostrava como eles recepcionavam nos prédios, eles recepcionavam os negros, separavam, ele olhava realmente para a pessoa, fazia uma classificação dela, e se ela fosse negra, ela não entrasse naqueles padrões que eles mesmos criavam, eles mandavam para uma sala apertada. E se era uma pessoa de olhos azuis, branca, etc., ela mandava para uma sala arejada. E tinha a questão de como ela agia na sala de aula, que era dela falar no próprio ouvido do aluno branco, falar as notas, e na própria recepção da sala de aula para fazer uma prova, onde ela pegava até chegava a xingar, ela menosprezar o aluno,
falava no olho dele que ele não tinha capacidade. Então, tipo, a pessoa já ia pra prova traumatizada. E é um documentário bem legal, Olhos Azuis. Olhos Azuis. Alguém mais quer deixar uma dica de filme ou livro pra gente finalizar? Boa noite, Dandara. Oi, Dandara. Eu gostaria de deixar o livro Dandara de Palmares. É uma história muito linda e vale a pena ler. Legal. Boa noite, Boa Luana. noite. Eu gostaria de deixar um filme que a gente, inclusive, assistiu na escola, que chama O Jogo das Imitações. O Jogo da Imitação, não lembro direito. Que não fala muito da questão que a gente abrangeu aqui, mas fala da questão de você inferiorizar as pessoas, você não acreditar nelas. Tipo, você ter uma visão delas que não é aquela realidade. Que, com o passar do filme, vai se modificando. Legal, então. Quero agradecer a presença aí do pessoal do Chanceler e também do Marciano. Olha, gente, valeu mesmo. O papo foi muito gostoso, muito bacana. Eu tenho certeza que muita gente vai pensar, vai modificar os pensamentos através de vocês. Valeu. Sávio, obrigada pela sua participação aqui no nosso Jovem.com. O Sávio, que é diretor do Claretiano Faculdade. Obrigada, viu, Sávio? Eu que agradeço, Tuca, essa oportunidade. É um prazer estar aqui com você, com o Najib, com a Sandra, com essa moçada maravilhosa aí, com todos aqueles que estão aqui também, os músicos. E eu gostaria só de terminar dizendo o seguinte: eu acho que todos nós, as conquistas alcançadas até hoje, as conquistas em relação à mulher, as conquistas em relação à questão do negro, né, as conquistas que a gente tem percebido, elas não têm sido feitas necessariamente por leis, né, que se estruturam e que se colocam. Elas são exatamente fruto da luta, né, dessas categorias que fizeram com que as leis chegassem onde chegaram. Então, na minha opinião, se a lei de cotas, né, é uma lei que, embora pode não se chamar cotas, mas é uma lei que traz um benefício, uma contribuição para o processo de democratização, eu acho que a gente tem que continuar lutando. E, claro, naquela perspectiva de perceber, né, que a preocupação nossa é fazer com que as pessoas, eu falo muito isso nas minhas aulas de ética, né, elas passem por um processo de humanização, superando qualquer perspectiva coisificadora, né? Quer dizer, o ser humano não é bicho, com todo respeito aos animais, né? Mas o ser humano não é coisa, ele é alguém que tem que mostrar o seu potencial, a sua criatividade. E aí eu lembro muito o Charlie Chaplin, né? Ele tem uma frase muito famosa que ele diz assim: não sois máquinas, homens é que sois. Então sejamos cada vez mais homens e mulheres, né, que lutem e acreditem, né, numa sociedade melhor, num mundo mais humano. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Lógico, a gente que agradece. Valeu. Sandra, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. William? Valeu. Valeu. Meninos e meninas? Ah, peguei você. Meninos, obrigada mais uma vez pela interação. Não, sabe por quê? Só para descontrair. Porque lembra um dos penúltimos programas que a gente fez, que o Marcos falou assim para mim: tem que fazer a Tuca rir, tem que fazer a Tuca rir, ela tá muito séria. É verdade, então, é verdade. Tem que fazer vocês rirem também, tá bom? Tá joia, gente. Obrigada mais uma vez, Dr. Braddock. A gente está encerrando, então, o nosso Jovem.com dessa noite. O tema de hoje foi trotes e sistema de cotas. Foi muito legal. Eu espero que você aí em casa tenha curtido, tenha gostado do nosso programa. E já sabe, toda quinta-feira, às 10h30 da noite, tem Jovem.com, sempre com um tema atual e para você discutir junto com a gente. Deixa eu passar nossas redes sociais. A gente tem a nossa página no Facebook, tá bom? Jovem.com, temos o nosso Instagram, que é Jovem.com, e a nossa reprise é todo sábado, às 14h. A gente volta semana que vem com mais um programa muito legal. Valeu, obrigada pelo seu carinho, e já sabe, toda quinta-feira tem Jovem.com. Quem souber, canta comigo então. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada fácil de entender. Tome agora. É só um vento lá fora.
no abismo dessa guerra, na vitória do mal. Quando o ciclo se encerra, tem que vencer o medo pra virar a página, engolir o choro, enxugar as lágrimas. Não é fácil ficar ilhado no olho do furacão, pregar as coisas simples em meio à globalização. Mas é difícil enxergar a escravidão diária e a próxima explosão da bolha imobiliária. Temos que correr feito coelho, gladiadores enfrentando o leão.